Amém, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, hoje eu vou dar uma palavra primeiro e depois vamos celebrar a ceia, porque o pastor quer aproveitar que estamos celebrando a ceia do Senhor e dar uma orientação para a igreja do porquê, obrigado querido, do porquê devemos celebrar a ceia, qual o motivo da celebração da ceia, para que durante todo o ano nós possamos celebrar a ceia do Senhor, trazendo à nossa mente os verdadeiros princípios e motivos da celebração da ceia. Mateus, Marcos, Lucas, João e também Paulo mencionam e ensinam sobre a celebração da ceia. E alguns princípios nós precisamos aprender para que a ceia seja de fato celebrada com sentido, com significado e com propósito. E eu vou dar 8 princípios, mas vou fazer de forma rápida para que o culto termine antes das 9, tá bom? Então tá bom. Primeiro, o Tiago está lá, vai me ajudar. Por que celebramos a ceia do Senhor? Primeiro, porque é uma ordenança, uma ordem de Jesus. Não cabe à igreja decidir se vai celebrar ou se não vai celebrar, se devemos ou não devemos celebrar. A igreja obedece, é uma ordenança. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e ele disse: a partir de agora vocês devem fazer isso em memória de mim até que eu volte. Então, até que Jesus Cristo volte, a igreja tem por obediência a uma ordem de Jesus celebrar a ceia. Então todas as igrejas cristãs, evangélicas ou não, celebram a ceia, muda a sua forma, muda o sentido de alguns elementos, mas nós todos precisamos obedecer à ordem de Jesus. Por isso esta igreja, em obediência à palavra de Deus, ao mandamento de Cristo, celebra a ceia do Senhor. Então primeiro, por que devemos celebrar a ceia? Porque é uma ordenança, uma ordem de Jesus e somos obedientes. Em segundo lugar, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia é um memorial da cruz. Jesus diz: fazer isso em memória de mim, para lembrar de mim, para lembrar do que eu fiz, para lembrar do ato na cruz. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho de cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz porque Judas o traiu, nem morreu na cruz porque Pilatos lavou as suas mãos, nem morreu na cruz porque os judeus o acusaram, o entregaram para ser crucificado de forma tremendamente horrível. Mas Jesus morreu na cruz porque é um plano divino de salvação. Foi Deus, o Pai amoroso, que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz. Alguém já me perguntou: pastor, quem condenou Jesus à morte? E eu digo: foi Deus, foi o próprio Pai, foi o Senhor Deus que fez uma intervenção na terra, uma intervenção dos céus, sobrenatural, para a nossa salvação. Onde nós estaríamos hoje, se não fosse esse ato de amor, tanto do Pai, quanto do Filho, em entregar a vida, em morrer na cruz pelos nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz, é o único detergente capaz de limpar toda a sujeira do pecado. Não existe o evangelho sem cruz, não existe o evangelho sem o sacrifício de Jesus. O verdadeiro evangelho, aquele que nós encontramos nas escrituras sagradas, é o evangelho que passa pela cruz de Jesus. Então, quando celebramos a ceia, quando nós comemos o pão, nós lembramos do corpo de Cristo que foi martirizado na cruz, aquele que sofreu absurdamente para que nós pudéssemos ter a salvação, aquele que pagou o preço para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Quando bebemos o cálice, nós lembramos do sangue de Cristo que foi derramado na cruz para a nossa salvação. Sangue este vertido na cruz do corpo do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando celebramos a ceia, primeiro, é uma ordem de Jesus. Segundo, porque é para a gente
lembrar do Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós. Em memória de Jesus, daqui a pouco nós vamos participar da celebração da ceia. Em terceiro lugar, porque representa uma nova... Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A velha aliança era a aliança de Moisés, era a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, que eles seriam salvos através da obediência da lei mosaica. Mas uma vez agora, Cristo morto na cruz, não somos mais dependentes da lei, não somos mais obedientes da lei. A lei serviu a um propósito: preparar o povo para a vinda de Jesus. Mas agora nós temos um novo pacto, é o pacto que está valendo. É o pacto que está em vigor nesse momento, na época da graça, na época da igreja, até a volta de Jesus. E esse pacto, essa aliança estabelecida em Jesus Cristo, é que nós seremos salvos ao olharmos para a cruz, a enxergarmos ali os nossos pecados e, arrependidos, entregarmos a nossa vida a Cristo. Quando nós celebramos a ceia, quando nós olhamos para a mesa da ceia, quando nós nos aproximamos da mesa da ceia, quando o pão chega até você, quando o cálice chega até você, existe em nosso coração um coração arrependido. A ceia nos leva à rendição. A ceia nos leva a um lugar espiritual onde não há orgulho, onde não há prepotência, onde não há salto alto, onde não há nariz empinado, onde eu digo: foi por mim. Eu não mereço, eu sou pecador, mas Jesus Cristo morreu na cruz para a minha salvação. Quando eu me aproximo da ceia, eu venho completamente rendido. A ceia é somente para aqueles que experimentam a rendição total. Jamais eu posso dizer: eu tomo a ceia porque eu mereço, porque eu sou o filho amado do Pai, ou porque Deus tem privilégios para comigo. Eu tomo a ceia quando eu digo: eu sou um pecador e encontrei a minha salvação em Cristo Jesus, e a Ele eu glorifico, eu exalto, eu bendigo. Irmãos, a ceia é o lugar onde a gente vai, se pudéssemos vir se arrastando pelo chão, para dizer: Jesus, muito obrigado, porque um dia tomaste os meus pecados sobre os teus ombros e morreste na cruz para a minha salvação. Em quarto lugar, a ceia representa a comunhão dos salvos. Olhe para o lado. Tanta gente diferente, não é? Tanta gente diferente. Deus é maravilhoso. Pessoas vindo de todos os lugares desse país. Estávamos falando inclusive hoje de manhã. Pessoas de todas as regiões do país estão aqui. Pessoas inclusive de outros países estão aqui. Não é, Maris? Você é da onde, filho? Guiné-Bissau. De outros países. Essa igreja é internacional. E aí nos unimos aqui. Nos unimos aqui porque temos algo em comum: o mesmo sangue, lavados no mesmo sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí tem gente que está aqui há muitos anos, tem gente que chegou agora, tem gente que já leu a Bíblia uma vez, gente que já leu mais de uma vez, tem gente que começou a ler agora, mas todos nós nos encontramos aqui para algo extraordinário, que é a comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus se reuniu com seus discípulos. Eles eram tão diferentes. Ali tinha pescador, ali tinha político, ali tinha gente rica que coletava impostos, ali tinha gente muito pobre, mas todos se reuniram na mesma mesa, um lugar comum para todos, e celebraram a comunhão no Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos uma coisa que no grego é koinonia. A palavra koinonia é uma palavra que significa vida compartilhada. Então nós somos igreja, e nós compartilhamos a nossa vida, e nós compartilhamos o que Jesus fez na cruz por nós. Nós celebramos a ceia uns com os outros.
Irmãos, eu costumo dizer aqui que não existe a igreja do eu sozinho. Amém, gente? Vocês estão aí? Não existe a igreja do eu sozinho. Jesus é tão inteligente, tão maravilhoso, que Ele sabia que a gente não ia conseguir ir para o céu sozinho. E Ele fundou a sua igreja. E Ele disse: vocês precisam ir juntos, caminhar juntos, andar juntos, para que um possa ajudar o outro, oferecer o ombro um para o outro, orar uns pelos outros e sermos igreja. E dividimos essa bênção que é ser crente no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que ser igreja, não só vir na igreja, mas ser igreja, seja algo que impacte o nosso coração. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, tem gente mais amiga aqui do que na família, tem mais companheiro aqui do que na família, tem gente que vocês amam de todo o coração, tem gente que veio de longe e encontrou aqui uma família, porque todas as vezes que a Bíblia tem uma referência sobre igreja, é coletivo. Jesus disse que a igreja é o seu rebanho de ovelhas. Paulo diz que a igreja é um corpo cheio de membros e tão importante, não é? Temos mãos, temos os pés, temos a cabeça, o nariz, não é? O dedo mindinho, né, Guilherme? Guilherme quebrou o dedo mindinho, e ele está vendo como o dedo mindinho é importante, porque dói o corpo todo, diz ele. E assim somos nós, um corpo no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos um edifício, cujo cabeça é Jesus, cuja pedra fundamental é Cristo. Nós precisamos olhar para a igreja e ver que existe essa bênção de sermos um no corpo do Senhor Jesus Cristo, mas tão diferentes entre nós, tão individuais, com temperamentos e vidas tão diferentes, mas pela graça de Deus o Senhor nos uniu, e encontramos aqui o que nós chamamos de irmãos, chamamos de irmãs, e isso tem feito toda a diferença na nossa vida. Por que devemos celebrar a ceia? 5. Porque a ceia nos proporciona um momento de... Meus irmãos, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? E então participe da ceia, então celebre a ceia. Então deixa o pastor dar uma orientação aqui. Às vezes, eu observo que quando a bandeja da ceia vai se aproximando, o irmão faz assim, ó. Não é? Porque naquele momento, ele olhou para ele e falou: não sou digno de participar da ceia. Eu não estou em comunhão com Deus para participar da ceia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que a Bíblia diz não é para você não participar da ceia. O que a Bíblia diz é para você se examinar e então participar da ceia. É olhar para dentro de você. É o momento agora de dizer assim: Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe como eu ando. E hoje à noite, Senhor, eu não quero ficar sem participar da ceia. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu me rendo na Tua presença. E eu quero que o participar da ceia seja para mim um símbolo, um marco de que hoje foi o dia que eu entreguei completamente a minha vida a Ti. Eu quero começar novamente. Eu quero ter novos propósitos. Eu quero andar novamente contigo. Quando você comemora a ceia, não pegue o pão de qualquer jeito, não pegue o cálice de qualquer jeito. Em primeiro lugar, olhe para você. Não fica olhando para o irmão e dizendo assim: não acredito que ele vai tomar a ceia. Quero só ver se ele vai pegar o cálice. Não é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: olha para dentro de você, para o seu coração. E eu oriento os diáconos, no curso dos diáconos eu digo: não negue o pão para ninguém. Para ninguém. Se alguém vai pegar o pão, a Bíblia diz que aquela pessoa come e bebe, não é? Segundo a sua própria consciência. Então nós precisamos aproveitar esse culto de ceia, esse momento de ceia, e fazer um exame próprio, olhar para dentro de si, se arrepender e tomar a ceia, sendo totalmente restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão aí? Amém, em nome de Jesus.
Depois, por que celebramos a ceia? Porque ela proporciona um momento de louvor, um momento de gratidão. O texto diz assim: e tendo dado graças. E o outro texto diz: e tendo cantado um hino. Vocês sabiam que aqui é o único lugar que menciona que Jesus cantou um hino? Pastor, Jesus cantou? Cantou depois da ceia. Depois que celebrou a ceia, cantou um hino com os discípulos e saiu então para orar. Era o cântico da agonia, o cântico do sofrimento, o cântico onde já se apresentava bem rapidinho a sua prisão, a sua condenação e a sua crucificação. Mas ele cantou. Por isso que na hora da ceia nós cantamos, nós celebramos, nós adoramos a Deus. Nossas palavras são de gratidão, são de bendizer ao Senhor. Aproveite o momento da ceia para cantar a plenos pulmões, para usar a sua voz no maior volume possível, e celebre, e agradeça, e bendiga o nome de Jesus, e nas suas orações, tenha orações de gratidão, agradecendo pelo martírio, agradecendo pela cruz, agradecendo pela coragem de Cristo, agradecendo pelo amor de Deus, agradecendo pela salvação. Agradeça, que seja um tempo de agradecer e bendizer ao Senhor. Amém, gente? Pegue o pão, agradeça ao Senhor. Pegue o cálice, bendiga o nome do Senhor. A hora que a Elisandra chamar a gente para cantar daqui a pouco, cante, celebre, bendiga o Senhor, porque esse é um momento da gente adorar ao nosso Deus, cheio de amor e de graça para com todos nós. Depois, em sétimo lugar, porque a ceia nos ensina que devemos ser o quê? Servos uns dos outros. Jesus foi celebrar a ceia, e ele era, naquela mesa, a pessoa com mais autoridade. Concordam comigo? Estavam ali ele e os discípulos. Ele era o Filho de Deus, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores, ele era aquele que os demônios se dobravam na sua presença e diziam: ele é realmente o Filho de Deus. Esse era Jesus, e ele estava ali para celebrar a ceia. E naquele dia tinha uma gamela. Vocês sabem o que é uma gamela? Quem sabe o que é uma gamela? Muita gente sabe. Quem já lavou os pés na gamela? Um monte de gente já lavou os pés na gamela. Mas os mais jovens não sabem o que é uma gamela, não é? Uma gamela é uma bacia de madeira. Então na casa do vô e da avó tinha a bacia de madeira, que quando o vô chegava da roça, lavava os pés na gamela, não é? Eu vi meu vô fazer isso várias vezes, lavava os pés na gamela, daí só depois que ele entrava dentro de casa. E naquela época, gente, o povo tomava banho no chuveiro público. Vocês já viram isso nos filmes da Idade Média, os filmes antigos? Saíam de casa, tomavam banho no chuveiro público. Depois, quando chegava no lugar da cerimônia, no lugar da festa, né, no lugar da celebração, tinha ali um escravo, que ele ficava na porta, e ele tinha uma gamela e uma toalha. E quando os convidados chegavam, já tinham tomado banho público. Você está entendendo? Já tinham tomado banho público, mas do chuveiro até o lugar da festa sujava o quê? Os pés, e andando sujava os pés. Aí tinha um escravo, o escravo recebia o convidado, lavava os pés do convidado, enxugava com uma toalha, depois ele entrava para a festa. Aí naquele dia, entrou Pedro, e falou: o escravo não veio hoje. Aí entrou João e falou: será que alguém vai lavar os nossos pés? Aí entrou Tomé e falou: duvido que alguém vai lavar os nossos pés hoje. Mas Jesus, ele pegou a bacia e pegou a toalha, e ele lavou os pés de todos os seus apóstolos, um por um, inclusive do Tomé, que duvidou dele, inclusive de Judas, que vai traí-lo. A Bíblia diz que, tendo-os amado, amou-os até o fim. A motivação, a mola propulsora, a graxa que engraxa esses relacionamentos é o amor. E Jesus, amando os seus, não deixou de amá-los em nenhum momento, e lava os pés de todos eles. E depois ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Ele se levantou da mesa, tirou as suas vestes, se vestiu com uma toalha,
deitou água na bacia, lavou os pés dos apóstolos, lavou e enxugou, voltou a vestir as suas vestes e assentou-se novamente à mesa. E aí ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus estava dizendo: eu estava na comunhão eterna com o Pai, eu me despi da minha glória, tirei as minhas roupas, eu me vesti de humanidade, eu derramei o meu sangue, morri e ressuscitei, lavei e enxuguei, voltei a vestir as minhas vestes de glória e assentei de novo à destra do Pai para a eternidade. Onde Jesus está hoje? Está na glória. Apocalipse 4 e 5, à destra do Pai, aguardando o Pai dizer: é hora de voltar, é hora de descer, é hora de buscar a minha igreja, é hora de resgatar aqueles que estão sendo salvos. E Jesus Cristo disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então o pastor Jonas, ele precisa ser um servo de Cristo. Vocês precisam ser um servo de Cristo. Todos nós precisamos pegar a bacia e a toalha. Aqui não tem lugar para aquele que é maior. Aqui não há lugar para aquele que é mais importante. Aqui não há lugar para aquele que merece mais. Aqui é o lugar onde nós somos servos de Jesus. E nós nos ajudamos mutuamente. E lavamos os pés uns dos outros quando for necessário. Porque a começar pelo pastor, se estendendo por todos vocês, esse é o ministério de uma igreja. Servir não é uma opção. Vou falar de novo: servir não é uma opção. Servir é a vida do cristão. Por isso que a missão da nossa igreja, a visão da nossa igreja, é servir a Deus e servir as pessoas. Quando nós nos aproximamos da ceia, nos lembramos que aquele que entregou a vida por nós, nos ensinou a servir uns aos outros. Amém, gente? Vocês estão aí? Amém. E depois então, por último, porque a ceia afirma o nosso compromisso com o quê? Com a volta de Jesus. Ele disse: vocês devem fazer isso até que eu volte. E um dia vou celebrar com vocês na mesa da eternidade, novamente essa ceia. Ele diz: até aquele dia. Então até que Cristo volte, nós vamos celebrar a ceia. Mas todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós devemos trazer à nossa mente: Ele prometeu que vai voltar. Pastor, o senhor crê que Jesus vai voltar? Creio. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar. Mas fulano outro dia no YouTube falou outra coisa. Não me interessa. Porque tem um pastor aí que diz que Jesus já voltou. Eu falei: não me interessa. Eu só creio na Bíblia. E a Bíblia diz que todo olho... Você já viu Jesus voltando? Você já viu? Já viu? Se você não viu, Ele não voltou. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você vai ver, eu vou ver, seu vizinho vai ver, esses pastores do YouTube vão ver. E todos nós, salvos em Jesus Cristo, nos renderemos completamente em glória, aguardando a nossa bendita esperança. Como diz Paulo a Tito, Jesus Cristo vai voltar. Nós celebramos a ceia para anunciar para quem quiser ver, todos vocês que estão aqui, todos que vão ver esse vídeo no YouTube durante a semana, nos próximos dias, de que nós celebramos a ceia porque nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como devo esperar a volta de Jesus? Bom, você pode esperar como um ladrão que vem à noite. Vocês esperam ladrão? Não, gente. Outro dia eu estava na casa do meu pai e a gente estava lembrando, essa semana passada, que entrou um ladrão na casa dele. Meu irmão viu um barulho, pegou o ladrão na sala abraçado com a TV. A gente não espera. Ele vem sem a gente esperar. E causa um susto tremendo, não é? Irmãos, eu gosto de contar porque é verdade. Um dia estourou um transformador aqui na frente da igreja. Quem estava aqui naquele dia? Levanta a mão. Vários irmãos. E entrou uma luz verde aqui dentro. Você lembra disso, Luciano?
Como é que vocês acham que a igreja ficou? Mano, eu vi gente confessando pecados. Eu vi gente ajoelhada. Eu vi gente apavorada. Teve um que segurou nas minhas calças. Ele falou: pastor, vai subir, eu vou subir com ele. Mas o pior não foi esse. O pior foi o irmão. Fala, Suzana, o que aconteceu com ela? A Suzana estava aqui. O que ele fez, Su? É isso, irmãos, ele saiu correndo. E o irmão Nilton está ali. O irmão Nilton, na época, fechava a porta com a chave para as crianças não saírem lá na frente. E ele saiu correndo e chegou lá, botou a mão na maçaneta com tanta força que a maçaneta quebrou. E aí depois, quando se viu, não é, que aquela luz verde não era Jesus voltando, mas era o transformador que tinha estourado, ele veio para mim: pastor, o senhor me perdoa. Eu falei: Jesus, maçaneta quebrou na mão dele. Mas Jesus vem quando a gente não espera, não é verdade? Eu gosto de contar também um episódio que eu tive, que me lembra muito isso. Thelma, quando vai cuidar da mamãe dela, que está com 90 e poucos anos, ela vai então no sábado cedinho e volta só segunda-feira. Então sábado e domingo eu fico bem espaçoso em casa, não é? Os livros ficam lá em cima da mesa, as roupas ficam por ali, fica coisa no sofá. Aí domingo à noite, que eu sei que ela vai chegar segunda de manhã, termina o culto aqui, eu vou para casa, eu lavo a louça, eu arrumo a casa, eu guardo todas as minhas coisas, tiro todos os livros de cima da mesa. Quando a Thelma chega segunda de manhã, ela entra na porta: esse aqui é marido. Esse meu marido é demais. Mas um dia, irmãos do céu, eu estou em casa, espaçoso, livros por todo lugar, roupa por todo lugar, sapato na sala. E aí eu estou ali estudando, de repente eu ouço um barulho da porta, de fechadura. Eu digo: quem é? Irmão, não era a bendita da Thelma. Ela entrou na porta e falou: que é isso? Eu digo: eu pensei que você só vinha segunda. Mas se você quer esperar Jesus com alegria, mantenha a sua vida arrumada todos os dias. Amós 4,12 diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A nossa vida é cheia de encontros, não é, gente? Eu sei que segunda-feira, 3 horas da tarde, tem um médico. Eu sei que quarta-feira, de manhã, 10 horas, tem um dentista. Eu sei que sábado tem um encontro do futebol. Domingo eu tenho um encontro lá com os irmãos da igreja, tudo marcadinho. Mas a gente tem um problema com o nosso encontro com Deus. É que eu não sei o dia e não sei a hora. E quando eu tenho um encontro com o médico, na segunda-feira às 15 horas, eu digo: olha, não vou poder ir hoje. Marca de novo para a semana que vem. E a secretária marca. Você fala para os seus amigos do futebol: sábado eu não vou, mas no outro sábado estarei aí. Mas o encontro com Deus, dá para ligar? Dá para dizer: Deus, não me leva hoje não. Não dá não, gente. E aí como é que faz? Todos os dias esteja preparado. Todos os dias se renda a Cristo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E se Jesus voltar hoje, você vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Eu aguardava esse momento, eu aguardava esse dia, e que Jesus Cristo logo volte para buscar a sua igreja. A ceia nos faz lembrar que é também um anúncio para todos nós nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês poderosamente.